Fala galera, vocês estão bem? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente bate um papo de um pouquinho de cada para falar da parte corporativa, inteligência emocional, carreira, educação, treinamento e tendências que estão rolando por aí. Lembrando assuntos bacanas também, que às vezes a gente acompanha e escuta, mas nem sempre a gente consegue digerir aquilo. Então a gente tenta colocar em uma outra perspectiva os assuntos. Vamos lá, o que a gente vai conversar hoje nesse vídeo? A gente vai falar sobre o aprender a dizer não. Aprenda a dizer não e veja como colocar limites educadamente, né? Essa reportagem é do site Vida Simples, um site, uma revista que eu gosto bastante. Eles sempre colocam assuntos complexos que também tem muito a ver aqui com a ideia do canal de uma forma leve, de uma forma didática, simples, como de forma literal, como é o site, né? A reportagem ela é da Maria Dolores e datada de 23 de novembro de 2023. Tá aqui as informações. É isso aí. Bom, vamos aqui ao título, o subtítulo. Ter uma boa relação com as pessoas, com a vida e com nós mesmos está diretamente relacionado à nossa capacidade de aprender a dizer não. Você tem dificuldade em falar não? Eu tenho. Dependendo da situação, eu tenho. E eu acho que isso não é uma exclusividade, não é um problema e não é também uma característica. Isso dependendo da situação e do momento que a gente está passando, essa dificuldade em dizer não faz muita diferença, né? Bom, aqui nesse artigo eles elencam 5 itens, né? Menina boazinha que dizia assim, porque impor limites é tão difícil, dizer não pode doer, como dizer não de forma educada e sem ser arrogante, e impor limites saudáveis é como andar de bicicleta. Concordo totalmente. Vamos lá. Dizer não de maneira educada é um desafio que por muito tempo parecia distante para a garota boazinha que sempre concordava. Nascida de pais separados, aprendi aos 19 anos e com a chegada do meu primeiro filho que estabelecer limites é fundamental, com certeza. No entanto, como comunicar as negativas sem soar arrogante ou mal educado? Essa que é a questão, né? É muito tênue, né? Você falar assim, não, para você se preservar e às vezes ser mal interpretado, a pessoa não conseguir entender o porquê que você está falando aquele não, né? A resposta, opa, a resposta está em dialogar com firmeza e honestidade. A seguir mostro como um pouco da minha jornada e os aprendizados que colhi pelo caminho. Muito bacana, vamos ver o que ela tem aqui para dividir. A menina boazinha que dizia assim, né? Filhas de pais separados. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui. Legal. Filhas de pais separados, cresci como uma boa menina que dizia assim, sempre na estrada, entre uma cidade e outra, uma família e outra, carregava na mala e o medo de não ser amada o suficiente, embora na época não compreendesse muito bem os sentimentos e as situações. Meu estômago embrulhava só de pensar em magoar os outros. Isso pode acontecer. Aborrecer, atormentar e com isso eu me magoava, me aborrecia, me atormentava antes eu do que eles. Não? Não. E demorei muito para perceber isso. Sim, quantas vezes a gente se coloca a gente se coloca no lugar, a nossa situação privilegiando outra pessoa. Isso acontece. Isso em qualquer campo da nossa vida, viu, gente? E aí ela vai aqui para um outro tópico, né? Por que impor limites é tão difícil, né? Então vamos ver a reflexão que ela traz aqui. A entender que ter uma boa relação com as pessoas, com a vida e com nós mesmos está diretamente relacionado a aprender a dizer não, a deixar claro os nossos limites, o que nos afeta, nos importa, nos motiva ou não. Mostrar que somos uma pessoa única com medos, desejos, fragilidade e fortalezas que nem sempre, quase nunca, correspondem às expectativas daqueles com que compartilhamos nosso dia a dia, em casa ou no trabalho, no ambiente público ou privado, por escolha ou obrigação. Dizer não pode doer, sim. Eu acho que para os dois lados, né?
Ah, bom, a gente que está dizendo não, né? Eu só comecei a falar não aos 19 anos, depois de quase 20 anos, né? Eu acho que tem gente aqui que passa uma vida inteira com dificuldade em dizer não, né? Quando meu primeiro filho nasceu, compreendi que não poderia fazer com ele o que havia comigo, deixá-lo em segundo plano, ceder naquilo que eu acreditava ser o melhor por medo de dizer não, de magoar quem quer que fosse. Foi difícil, foi doído. Quantas vezes eu chorei na frente do outro ao me negar a fazer o que queriam e quantas perdi o controle, né? A gente guarda aquilo pra gente, né? Quantas ensaiei 1 milhão de vezes e 1 milhão de vezes o que dizer e como dizer para causar o mínimo de sofrimento. E ainda assim fui a causa da mágoa de alguém. Né? Aprender a dizer não é um percurso que traz dor. Pregar o contrário é dar caminho fácil para uma jornada sinuosa, com muitas curvas perigosas e terrenos irregulares. Mesmo assim, é extremamente libertador. É um exercício, né? É conquistar a tranquilidade de seguir em frente, delimitando as fronteiras fundamentais, não para a autonomia, como para a constituição como indivíduo. É só um indivíduo com suas singularidades, e só um indivíduo com suas singularidades tem condições de estabelecer bons relacionamentos, de oferecer ao outro o respeito necessário para a construção de uma história em comum, ou não. Como dizer não de forma educada, sem ser arrogante? Eu acho que é muito da forma como a gente é abordado, né? Hoje em dia, o autoconhecimento, principalmente, ele faz com que a gente perceba a intenção que aquela pessoa tem ao pedir, questionar, trazer algum assunto para a mesa. E aí a gente vai fazer se vai ser um bom não ou não, né? Mas como falar nem sem ser arrogante, sem passar da garotinha boazinha para a insensível, grossa e egoísta. Não é nem sempre vai ser egoísmo, vai ser autocuidado. Né? Essa parte é tão difícil quanto aprender a dizer não. Em geral, ficamos nervosos e falamos como se estivéssemos errados, pedindo desculpas, ou disparamos com violência e imposição. O melhor em primeiro lugar, aprender a conversar com calma, sem subir o tom, mas com firmeza e segurança. Portanto, sem pedir desculpas por não poder pegar mais uma tarefa, atravessar a cidade para buscar uma encomenda ou emprestar o cartão de crédito. É dizer algo como: agradeço por pensar em mim, mas não posso nesse momento. Dicas legais, hein? Obrigado por se preocupar. Vou levar sua opinião em consideração. Entendo, mas farei de outra forma. Obrigada. Que bom que cada um pode ter sua opinião. Né? Impor limites saudáveis é como andar de bicicleta. Com certeza. Uma vez que a gente aprende, a gente não esquece mais. Por fim, falar é fácil. Fazer é complicado. Concordo totalmente. E isso vai mudando de acordo com a fase da nossa vida. Né? Mas é como aprender a andar de bicicleta ou aprender a nadar. Ou seja, a gente leva uns tombos, engole água, mas consegue e nunca mais esquece. Com a prática, pega o jeito. Aprende a trocar a marcha na subida, descansa na descida, respira para melhorar a braçada. E assim vamos longe com o vento de liberdade no rosto e a fresca de um mergulho na água. Muito interessante essa reflexão que ela colocou. Aí vou só dar um briefing aqui da Maria Lourdes, casada, né, mãe de 3 filhos, mineira, produtora cultural e inventadeira de moda. Realiza festas, né, e etc. Tem um currículo super bacana. E trouxe essa contribuição aqui no Vida Simples, que aqui a gente está fazendo no comentário. Eu acho, como eu vejo, gente, o dizer não é um exercício que a gente vai praticar a nossa vida inteira. Eu acho que a principal questão do não é a gente ter uma autovalorização, um autocuidado, porque a gente lida com pessoas bem intencionadas e pessoas que nem sempre estão ali com um propósito muito bacana
ao se relacionar com a gente. E aí pode aparecer de tudo. Pode aparecer propostas como a Maria Dolores ela traz aqui nesse texto, de interesses às vezes financeiros que não são legítimos, importantes e etc. Questões relacionais que às vezes podem fazer com que a gente não nos veja de forma importante dentro daquela troca, né? Pode ser alguma troca desequilibrada e é nesse momento que a gente coloca o não. É um exercício e é um exercício que a gente tem que praticar a vida toda. E eu acho aqui para um outro ponto muito interessante também, como eu vejo com base agora na minha experiência, né? Um exercício que a gente pratica a vida toda, como eu falei, mas também cabe a gente também ensinar isso a quem está chegando agora, aos nossos pequenos filhos, sobrinhos, amigos, né? Os pequenos dos nossos amigos, etc. Porque isso é uma coisa comportamental. E o autocuidado, ele tem que ser valorizado a vida toda, a vida toda. A gente sabe porque por questões de ambiente, questões culturais, às vezes isso leva um tempo para poder a gente ter aquele insight e falar assim, opa, por que eu não me comportei dessa forma antes, né? Por que eu esperei chegar? Porque a minha quantidade de sims hoje fizeram com que a minha vida se tornasse algo assim praticamente incontrolável, né? Então assim, o limite, ele tem muito, o limite e aqui nesse caso o não, ele tem muito a ver com o autocuidado, né? Vamos praticar o autocuidado, preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso equilíbrio pessoal, profissional, familiar, deixar as coisas bem setorizadas nas caixinhas para poder a gente conseguir viver bem, né? E não nos preocupar apenas com a chegada, mas em sim o percurso da estrada, que ele seja mais leve, mais agradável. E para que seja mais agradável, a gente tem que praticar a arte de dizer não. Legal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Queria agradecer a Maria Dolores pela reportagem A Vida Simples, achei muito bacana, porque são pílulas de reflexão que fazem com que a nossa vida fique mais leve. Combinado, gente? E como eu sempre falo aqui no final do vídeo, se você quiser e se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder a gente levar essa mensagem a mais pessoas que talvez estejam precisando escutar esse vídeo, essas palavras, tá bom? Um abração, até em breve.